Agora é oficial, Igor Coronado está acertando a rescisão do contrato no Al Ittihad da Arábia Saudita e sobram clubes brasileiros interessados na contratação do meio atacante. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores dessa história e fala também sobre o Timão e Mateuzinho. Falo também sobre o Flamengo de olho em mais um atleta de Paulo Pitombeira. Falo para completar sobre o futuro de Mateuzinho, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperte o botão vermelho de inscreva-se e ative todas as notificações. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação, contar que Flamengo e Sampaio Corrêa, jogo válido pelo Campeonato Carioca, marcado para quarta-feira no Mangueirão, já tem 50 mil ingressos vendidos. Restam apenas entradas de R$600. O Fla mais uma vez jogando com casa cheia em seu retorno ao Brasil. Eu preciso contar para vocês que Rodrigo Caetano se encontrou com Edinaldo Rodrigues nessa segunda-feira na CBF, mas ainda não houve o martelo batido. Caetano pediu que a CBF aguardasse pelo menos até o fim da semana. Vocês sabem que no sábado tem Corinthians, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, Atlético e Cruzeiro. Diante desse cenário, o Rodrigo entendeu que seria um prejuízo ao Galo se deixasse o clube na semana de um clássico. Tendência é que ele fique até o fim da semana e aí se desligue para trabalhar na CBF. Os dirigentes do Atlético prometem uma proposta última para tentar segurar o dirigente. Quero contar agora sobre o Flamengo, que tem negociações avançadas com o Léo Ortiz. Tendência é que o zagueiro do Red Bull Bragantino seja anunciado em breve, mas pintou um outro nome. Volante Gregory, 29 anos de idade, com passagens por Santos, Bahia. Ele pertence ao Inter Miami, é companheiro de time de Lionel Messi. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo Paparazzo Rubro-Negro. Segundo o Paparazzo, o Flamengo já fez até uma primeira proposta para comprar o atleta que havia sido adquirido pelo time da Major League Soccer por R$16 milhões. O fato de já ter 29 anos de idade faz com que a operação seja bem mais barata do que as últimas, que envolveram Nicolas de la Cruz, Matiazinha e também Léo Ortiz. Se confirmado, Gregory vai ser certamente o reforço mais barato da temporada de 2024. Atleta que chegaria para uma posição meio carente no elenco do Fla. Thiago Maia pode ir para o Internacional, abrindo espaço para a chegada do Gregory. O rubro-negro tem hoje à disposição como primeiro volante titular o Pulgar. O Thiago Maia também pode fazer essa função de primeiro volante. Os outros atletas já têm características um pouco mais ofensivas, casos do Gerson e também do Alan. Queria a sua opinião, você acha que o Gregory se encaixaria nesse time do Flamengo? Use o espaço para comentários e avalie. Só uma observação importante: o empresário do Gregory é o Paulo Pitombeira, o mesmo que representa o Everton Cebolinha e também Léo Ortiz. Pitombeira tem conversado bastante com dirigentes do Fla nas últimas semanas nas tratativas por conta do Léo Ortiz. Corinthians, que igualou a proposta do Botafogo para ter Mateuzinho, lateral direito que pertence ao Flamengo e velho sonho do Timão. Corinthians, desde o ano passado, negocia com o Flamengo a contratação do Mateuzinho. E o Augusto Melo, presidente do Corinthians, deu uma entrevista nas últimas horas assegurando que ofereceu os mesmos 4 milhões de euros ao Flamengo que o Botafogo havia proposto no fim de semana. Você vai lembrar que John Textor e Rodolfo Landim se encontraram, assistiram ao jogo do Flamengo lá nos Estados Unidos. Foi nesse encontro que o Botafogo sugeriu 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais para a aquisição do Mateuzinho. O Flamengo concordou com a proposta, mas faltava o sim do Mateuzinho. E de acordo com Augusto Melo, o Mateuzinho quer jogar no Corinthians, é torcedor do Timão, chegou a treinar no clube e tem a intenção de fechar. Diante disso, o Corinthians cobriu ou igualou a proposta do Botafogo, os mesmos 4 milhões de euros, e aguarda pelo sim do Flamengo para que possa sacramentar a contratação do lateral direito, que não vai ser utilizado pelo Tite, inclusive já jogou com outros meninos da base no Campeonato Carioca, enquanto os atletas do time principal faziam amistosos nos Estados Unidos. Uma informação super importante, já havia contado para vocês alguns dias atrás, que Igor Coronado, meio atacante brasileiro de 31 anos de idade, muito bom jogador que pertence ao Al Ittihad, discutiu os últimos detalhes da rescisão do contrato. Essa rescisão ainda não foi assinada, mas já está sacramentado que ele não joga mais por lá. Houve um papo reto entre o representante do atleta, o jogador, e o Marcelo Gallardo, técnico do time saudita, e combinaram que ele nem vai ser inscrito nas próximas competições, está fora. As partes só acertam os últimos detalhes de um pagamento de indenização pela quebra do contrato de forma antecipada. O Coronado tinha vínculo até metade do ano que vem, ganhava 5 milhões de dólares por temporada. Aqui vem a notícia importante: além dessa rescisão,
e do fato do Igor Coronado estar livre, há a intenção do atleta em jogar no futebol brasileiro. Tem 31 anos de idade e nunca atuou profissionalmente por aqui, já rodou por várias partes do mundo, com mais destaque no Oriente Médio. Diante desse cenário, é plausível imaginar que o Igor Coronado seja anunciado nos próximos dias como reforço de um clube brasileiro. O Rafael Brandino, seu empresário, me assegurou que praticamente todos os clubes grandes já haviam entrado em contato antes mesmo da oficialização da rescisão. Quando era apenas um rumor, os clubes já buscaram informações. Contei para vocês que um dos maiores interessados era o Corinthians, com quem Rafael Brandino tem excelente relação. O Brandino, que é um empresário do atleta, é corintiano fanático e muito amigo do grande responsável pelo Cifute, pelas contratações, o Thiago Gasparino. Então dá para dizer que o Corinthians pode até sair em vantagem nessas tratativas. Prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Quero falar agora sobre Luiz Henrique, ex-atacante do Fluminense, pertence ao Betis, da Espanha, e tem negociações com o Botafogo. Quero dar uma atualizada para vocês sobre o que está rolando nesse momento. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do LH e ouvi que o Luiz Henrique não fechará com o Botafogo em hipótese alguma se o contrato firmado for com o Botafogo. Nada contra o clube, é que a ideia dele é continuar na Europa. Ele aceitaria jogar no Botafogo se fosse para ficar por 6 meses. A ideia inicial, quando ele foi procurado pelo John Textor e companhia, é de que ele se acertasse com o Lyon. Como o Lyon nesse momento não tem vaga para estrangeiros, ele ficaria até a metade do ano no Botafogo e voltaria para o futebol europeu em julho. Diante desse cenário, o Luiz Henrique concordou, mas na hora de assinar o contrato já está tudo certo entre John Textor e Betis, compra de 16 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus, houve uma mudança e apresentaram ao Luiz Henrique um contrato para ele assinar com o Botafogo, contrato de 5 temporadas. E essa pessoa próxima ao Luiz Henrique me assegurou que ele não vai assinar com o Botafogo. Se essa for a condição do negócio, ela vai ser desfeita, até porque o Luiz Henrique voltou a jogar, tem sido titular e peça importante no clube espanhol. O LH topa, inclusive, se não for para fechar com o Lyon, se mudar para o Crystal Palace. Mas a ideia dele é ficar na Europa, a menos que seja algo pontual, de vir jogar por 6 meses aqui e depois voltar ao velho continente. Atleta que também foi pretendido por Fluminense, por Flamengo, Corinthians, entre outros. Essa é a realidade de momento. Teve um jornalista espanhol que chegou a cravar que o Luiz Henrique já havia dito sim ao Botafogo e estava tudo certo. A informação que eu tenho, respeitando a apuração de todos os outros, é diferente e tem sido assim desde sexta-feira, quando todo mundo já havia cravado que o Luiz Henrique era atleta do Botafogo. Quero te atualizar agora sobre Mateuzinho. Lateral direito do Flamengo vai para o Botafogo ou pro Corinthians? Nesse momento há um impasse. Já existe até a possibilidade de o Mateuzinho permanecer no Flamengo. É que o Mateuzinho não quer ir para o Botafogo e o Flamengo não quer fazer negócio com o Corinthians. Os dois clubes fizeram a mesma proposta, 4 milhões de euros, embora em condições de pagamento diferentes. O Botafogo topa bancar praticamente os 4 milhões de euros à vista. Já o Corinthians pediu um parcelamento. Por que o Mateuzinho prefere o Corinthians? Ele não gostaria de jogar num rival do Flamengo e mais do que isso, tem se declarado para pessoas próximas como torcedor corintiano, então seria a realização de um sonho de infância dele e dos seus familiares estar no timão. Só que o Flamengo acabou passando a ter resistência e chateação com os dirigentes do Corinthians pela condução do negócio do Mateuzinho. Na semana passada você vai lembrar que o Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians, o negócio foi desfeito depois que o Flamengo exigiu uma compensação financeira para caso de compra de 11 milhões de euros. O Corinthians queria que esse valor fosse fixado em 6 milhões de euros. Timão chegou a emitir uma nota reclamando do comportamento dos dirigentes do Flamengo e agora é a vez de Rodolfo Landim e companhia darem o troco, tentando não negociar o atleta, com o Corinthians, obviamente. Essa novela deve acabar nos próximos dias. Acho que seria ruim para todos se o Mateuzinho permanecesse no Fla. O Mateuzinho não quer ficar, o torcedor não quer contar com o Mateuzinho, o próprio Flamengo já não tem planos para o atleta. A tendência, não sei se dá para dizer que a tendência é que ele jogue no Corinthians, mas vai precisar ser resolvido esse problema. Mais um atleta que tem demonstrado insatisfação com a situação atual. Quero falar agora sobre Igor Coronado, meio atacante que está rescindindo o contrato com o Al Ittihad, jogador de 31 anos de idade, brasileiro, muito bom. Tenho conversado com o empresário dele praticamente todo dia. Ele chegou a dizer que vai participar do programa do Nicola dessa terça-feira. E no último papo que eu tive com o Brandino, quis entender quais seriam as possibilidades para o meio atacante que quer jogar no Brasil. Ele chegou a dizer para mim algumas semanas atrás que praticamente todos os clubes brasileiros já sondaram a possibilidade de contratar o Igor Coronado. Não é bem assim.
Vou descartar para vocês alguns clubes para os quais o Igor Coronado não vai ter espaço por agora. O Atlético Mineiro é um caso. Acaba de contratar o Scarpa para essa função. Difícil imaginar que poderia pintar um outro jogador com essa característica. O Vasco, antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte no Vasco e a pessoa assegurou que não há a intenção no Vasco em contratar o Igor Coronado. A impressão interna de que o Paes já resolve esse problema do meio atacante central e o Coronado também não seria barato, apesar de estar livre no mercado, o Vasco não vai contratá-lo. No São Paulo não há espaço também para o Igor Coronado. O Tricolor entende que com Rames Rodrigues e Lucas Moura, esse setor de meio de campo já está bem servido, sempre lembrando que Lucas Moura e Rames Rodrigues custam juntos 3 milhões de reais por mês, 1,5 milhão de reais para cada. Fluminense, algumas semanas atrás, se interessou pelo Igor Coronado, mas desde então o Flu já contratou o Renato Augusto e o Terans para esse setor, e também já conta com Paulo Henrique Ganso, então eu imagino que o Fernando Diniz não conseguiria associar mais um atleta com essas características no elenco do Fluminense. Se esses times dificilmente levarão a história do Igor Coronado adiante, o Igor Coronado é aquele meia pensador, o legítimo camisa 10, de boa condição de bola, de bom drible, finalização e também de muitos bons passes. Acabei de ter a ideia de convidar o Brandini, que é empresário do Igor Coronado, para entrar ao vivo. Vamos ver se o Brandino topa. Brandino, topa entrar ao vivo no meu programa no YouTube agora, só para falar um pouquinho sobre a situação do Igor. Só peço que vocês deixem like se puderem e vão mandando suas perguntas. Combinado? Bora lá. Deixa eu ver se o Brandino já respondeu a possibilidade de entrar ao vivo aqui. Tá respondendo por aqui. Hoje não consigo, mas amanhã sim. Boa. Então, te espero amanhã para você atualizar. Boa. Vamos lá. Então, Rafael Brandino, empresário de Igor Coronado, promete falar com a gente nessa terça-feira, tá? Deixa eu ver o que o Brandino tá mandando de áudio aqui, ó. Brandino é o empresário do Igor Coronado. Daqui a pouco, inclusive, eu vou atualizar vocês sobre a situação do Igor Coronado, tá? Onde é que ele pode jogar, quais são os favoritos, enfim. Tem coisas legais para contar para vocês. Deixa eu ouvir o áudio aqui, 44 segundos. Vou pôr até na velocidade máxima. Tá. Tá. Bom, acho que até dá para colocar o áudio, não vi nada demais na declaração dele, mas é importante. Rafael Brandino é o empresário do Igor Coronado, tá? O Igor é um meio atacante de 31 anos de idade, que estava no Al-Ittihad e está acertando a rescisão. Vou colocar para vocês escutarem. Melhor amanhã, até para ter mais esclarecimento ali do que a gente vai, qual que é o rumo que a gente vai tomar, tá? Então, tá muito aberto ainda, mas é um puta nome, né, o Igor. E os clubes estão precisando do jogador com as características dele. Então, assim que eu tiver mais esclarecido sobre todas as situações em si, que é muita coisa, tá chovendo, bombando de coisa aqui comigo, né? Tem que conversar com o jogador, tem que decidir muita coisa ainda, resolver muita coisa para depois a gente poder conversar de uma forma mais tranquila, tá? Mais incisiva e mais clara, objetiva. Boa. Acho que faz todo sentido. Eu vou até agradecer aqui. Então, assim, só daqui a pouco, inclusive, vou trazer mais detalhes sobre quais devem ser os rumos da carreira do Igor Coronado, tá? Quais são os clubes que já procuraram. Vou tentar trazer um pouquinho mais de bastidor dessa história para vocês. Vamos lá. Da Nicola, não basta só igualar a proposta financeira do Botafogo. Tem a forma do pagamento pelo Mateuzinho e a do Botafogo é quase à vista. A do Corinthians em 5 vezes. Leonardo Vasconcelos trazendo uma informação importante. Vamos lá. O presidente Augusto Melo deu uma entrevista hoje assegurando que cobriu a oferta, cobriu não, igualou a proposta do Botafogo. A oferta do Botafogo para a contratação do Mateuzinho é de pagamento de 4 milhões de euros. Tá? O Corinthians também conta com a vontade do Mateuzinho. O Mateuzinho tem feito esforços para jogar no Corinthians. Segundo o Augusto, inclusive, o Mateuzinho é torcedor do Corinthians. E agora o Leonardo traz essa diferença de pagamento. Corinthians querendo pagar esses 4 milhões de euros em 5 vezes contra o Botafogo praticamente à vista. Procede, houve negociação, Davi, vamos lá. O Igor Coronado está rescindindo o contrato com o Al-Ittihad. Esse vínculo acabaria em junho do ano que vem. Ele ganha 5 milhões de dólares por temporada lá. Foi avisado pelo Marcelo Gajardo que está fora dos planos.
Já houve, inclusive, uma conversa avisando, você nem vai ser inscrito para as próximas competições, você não atua mais no Al Ittihad. A gente só vai acertar a questão financeira e você fica livre. Rafael Brandino e o Igor trabalham para que ele volte ao Brasil. E o próprio Brandino já havia me contado, alguns dias atrás, que vários clubes brasileiros o procuraram. O Botafogo e o Corinthians, dá para dizer que talvez sejam os mais interessados. Mas agora vai ser um verdadeiro leilão e aquele que oferecer a melhor proposta barra projeto é que deve acabar levando. Convidei o Brandino para participar do programa hoje, ele disse que era melhor fazer o programa amanhã, até para que ele possa conversar com o Igor Coronado, para que eles tenham um cenário um pouquinho melhor a respeito do acordo, tá? Que mais? Deixa eu pegar superchats por aqui. Rafael Mafra, boa noite, Nicola. Teria explicar o Carioca de 24 jogando em Orlando, jogando em Pernambuco? Tenta explicar. Vamos lá. Acho que o Rafa está se referindo aos jogos do Flamengo, né? O Flamengo fez duas partidas de pré-temporada amistosos lá nos Estados Unidos para tentar alavancar a marca por lá. Acho justo e natural, especialmente porque o nível do Campeonato Carioca é bastante ruim. E aí, antes da viagem e depois da viagem aos Estados Unidos, o Flamengo passou por Manaus para jogar contra o Audax, 4-0, e agora na volta vai passar pelo Mangueirão, já são 50 mil ingressos vendidos. Então foi a forma que o Flamengo encontrou de se aproveitar do mercado americano e aproveitar essa viagem para jogar primeiro em Manaus e agora no Mangueirão. Só restam poucos ingressos, os ingressos que restam para o jogo contra o Sampaio Corrêa na quarta-feira. Sampaio Corrêa do Rio, tá? Ingressos a R$600. Deixa eu pegar o próximo superchat por aqui. Ramon Pereira. Nicola avisa para os botafoguenses que o Fabrício também cravou o Oscar no Mengão e estamos esperando até hoje as novas do Mengão. Boa. E assim, o Fabrício é muito bom jornalista. Para mim é o melhor do mercado. Mas vamos aguardar. Sobre o Flamengo, Léo Ortiz, a negociação com o Léo Ortiz deu uma bela avançada. O Tite fez muita força interna, pedindo para que o Flamengo aumentasse a proposta. O Flamengo fez uma oferta melhor, próxima a 8,5 milhões de euros, e a tendência é que o negócio saia. Até porque o Ortiz também abriu mão de um percentual que tem direito. O Ortiz ficaria com 25% do valor de uma venda futura. Se confirmada a negociação, o Flamengo vai precisar, na minha opinião, de um lateral direito. Vai contratar um ótimo zagueiro, já contratou muito bom lateral esquerdo, e para mim a principal contratação da temporada, o meio atacante Nicolas de la Cruz. Sei que muita gente está cornetando o de la Cruz, eu acho excelente reforço, tá? Marcos Muniz, por que o Flamengo não traz o Cuellar em vez de trazer esses bagres por aí? O Marcos, o Cuellar é bom jogador, mas o Flamengo não está trazendo bagre, né? Os 3 reforços do Flamengo para mim são muito bons. Nicole, o Gabigol no Palmeiras seria o máximo. Celso, o Flamengo não vai vender o Gabigol para um clube rival, cara. Porque sabe que o Gabigol pode arrebentar no futebol brasileiro, né? O que eu acho que vai acontecer em relação ao Gabigol? Eu acho que ele vai acabar ficando até o fim da temporada e vai sair de graça. E aí vai caber a ele assinar um contrato com quem bem entender para ganhar bastante dinheiro. Deixa eu pegar, ver se tem mais participações de superchat para não deixar ninguém sem resposta. E aí a informação do Fabrício Romano é de que o Luiz Henrique fechou. Amanhã a gente aguarda. Douglas Santos, boa noite, Nicola. Tem informações sobre contratações do Flamengo. Douglas, além do Ortiz, que é uma negociação bem encaminhada, agora a busca vai ser por atacante de lado, né? O Luiz Henrique era um alvo, o Flamengo desistiu diante das cifras. O que o Textor havia combinado com o Betis, 16 milhões de euros mais 4 em bônus, valor considerado muito alto pelo Flamengo. O Evander, negociação foi cancelada, foi encerrada porque o time americano demonstrou nenhuma intenção de vender o Evander, mas pode pintar, por exemplo, o Coronado. É um cara que eventualmente pode pintar no Flamengo. De acordo com o empresário dele, o Rafael Brandino, chegou a dizer que todos os clubes grandes do Brasil o procuraram, tá? Fala, nação rubro-negra. Estamos aqui para falar sobre um assunto do Mengão. O Corinthians está negociando com o Flamengo para levar o nosso zagueiro, Pablo. Aquele mesmo que já vestiu o manto e foi campeão brasileiro em 2017. Vamos entender o que está rolando e como isso pode afetar o nosso Mengão. Pô, galera, o coração já bateu mais forte só de pensar no Pablo, um cara que já fez história aqui. Só que, ultimamente, ele não vem tendo muitas chances, né? Só 15 jogos em 2023, e a gente sabe que ele merece mais. Mas agora, o Corinthians está de olho nele, querendo até um empréstimo.
E o Fabinho Soldado, que saiu daqui, tá tocando as negociações lá do outro lado. A zaga do Flamengo, meu brother, tá passando por uma transição, principalmente depois da saída do Lucas Veríssimo. E agora, com o Pablo na mira do Corinthians, a gente fica naquela incerteza, né? A gente tem fé nos nossos zagueiros atuais, mas é sempre difícil ver um cara que já foi tão importante por aqui sair. Vamos ficar de olho, nação. Isso mexe com a gente e queremos ver o melhor pro Flamengo e pro Pablo. Se ele for mesmo, vai deixar saudade, mas a gente agradece por tudo que ele fez. E quem sabe, às vezes, um novo ciclo pode ser bom para todos. Continuem aqui, deixem seus comentários sobre o que acham disso e vamos torcer juntos pelo Mengão. Até a próxima.